Livro O Amor Me Trouxe de Volta, 6º capítulo, Escolhendo uma Vida, primeira parte. Quando eu era pequena, acreditava que quando um bebê nasce, uma sábia cegonha o deixava cair pela chaminé da casa da família que o esperava. Quando cresci, minhas noções infantis deram lugar ao reconhecimento do fato científico de que os bebês nascem do útero da sua mãe. Lá, já perto dos 9 anos, recebi de presente um livro que descrevia o processo da reprodução, mas ainda deixava sem respostas um mistério. Por que nascemos em determinada família e não em outra? Busquei nas minhas noções religiosas de um Deus poderoso e que tudo sabe alguma maneira de preencher o vazio do meu entendimento. Imaginei Deus num paraíso cheio de nuvens, escolhendo pais para bebês que, em fila, esperavam para nascer. Concluí que a família em que nascemos é uma questão de sorte, decidida por um Deus onisciente. Porém, essa explicação me deixava inquieta. Não podia entender por que Deus escolhia oferecer a algumas crianças um bom lar, enquanto outras eram condenadas a morrer na guerra ou de fome. Havia algo faltando nessa minha interpretação. Muitos anos depois, continuo fascinada pela questão de como nossa próxima vida é decidida. Mas agora é uma reflexão séria e vital para o meu trabalho. Passei muito tempo explorando essa ideia e quando mais aprendo, mas me convenço de que existem coisas que podemos saber sobre como escolhemos nossa própria existência. Não é um mistério impenetrável. A questão da escolha é de importância crucial no estudo da reencarnação familiar. Muitas pessoas presumem que não nos é dada a chance de escolher a nossa próxima existência. E essas crenças as impedem de aceitar a possibilidade da reencarnação familiar. Acham que a distribuição de espíritos se dá de maneira aleatória, ou no máximo, é um processo regido pelas leis naturais do karma ou pelos caprichos de um ser divino. Assim, se o espírito não tem escolha, a chance de ele retornar para a mesma família é de 1 em milhões. Mas, em minhas pesquisas, encontrei centenas de casos de retorno na mesma família. Se os espíritos não tivessem escolha, não veríamos nenhum caso desse tipo, indicando que a reencarnação não é um processo aleatório. Outro sinal desse fato vem de afirmações das próprias crianças. Algumas guardam memórias claras de sua existência antes de ter nascido, entre aspas, e transmitem com convicção conceitos diferentes das crenças dos próprios pais no que se refere ao paraíso e à existência antes de nascer. Em 1979, Ellen Warbach, uma experiente terapeuta de vidas passadas, foi a primeira a publicar relatos sobre o estado de intervida, período entre as reencarnações. Em seu livro Vida Antes da Vida, descreve suas pesquisas sobre o tempo antes da concepção e do nascimento. Ela criou experimentos nos quais, simultaneamente, várias pessoas foram hipnotizadas e submetidas ao processo de regressão. Logo em seguida, o Abache pediu-lhes que escrevessem as respostas a uma série de perguntas sobre suas memórias antes do nascimento. Entre elas, você escolheu nascer? Como se sentiu a respeito de começar sua nova vida? Já conhecia sua mãe atual? O que aconteceu após a concepção? Ela compilou
e analisou os dados de 750 regressões para construir um modelo de processo que acontece antes do nascimento. Na mesma época, o psiquiatra canadense Joel Winton coletava dados similares através de seus clientes de terapias de vidas passadas em Toronto, que foram publicadas em 1984 com títulos de Vida, Transição, Vida. Em 1994, o pesquisador e hipnoterapeuta Michael Newton, da Califórnia, publicou Jornada das Almas, a culminância de 20 anos de testemunho de seus pacientes. O objetivo por trás de todas as atividades celestiais relatadas pelos 3 pesquisadores é o mesmo. Os espíritos estão concentrados em planejar a próxima reencarnação com base nas lições que aprendem na anterior. Baseada nas informações dessas variadas fontes, chego à conclusão de que, embora haja muitas coisas que o nosso cérebro jamais conseguirá compreender, é possível concluir que os espíritos têm algum grau de escolha quanto ao lugar e ao momento em que reencarnar. Quando analisamos os fatores que influenciam a decisão de um espírito, torna-se claro que a opção por continuar em relacionamento dentro da mesma família só é possível, como algumas vezes é a escolha mais lógica e natural. Revisão de vida. Para o planejamento de uma nova vida, o primeiro passo do espírito é rever e avaliar sua última reencarnação. Algumas pessoas relatam que, com a ajuda de guias, o espírito penetra em algo semelhante a um filme em 3 dimensões ou a uma visão holográfica da vida recém-deixada. Cada momento naquela existência é vivida em completos detalhes sensoriais. O espírito percebe instantaneamente as intenções por trás de cada uma das atitudes e sente com total força emocional os efeitos que elas causaram nas outras pessoas. Essas descobertas podem ser prazerosas, tristes, dolorosas, mas são sempre esclarecedoras. Através desse processo de retrospectiva, o espírito observa e julga suas próprias intenções e ações. Os guias nunca julgam ou condenam. Oferecem todo o seu apoio e podem ajudar, abrandando um julgamento por demais severo que um espírito faça de si mesmo, mostrando-lhe seus sucessos e suas falhas no contexto mais amplo de um desempenho em várias encarnações. Por que os espíritos retornam? Existe uma clara inteligência moral atrás desse processo de revisão da vida. Mas o alto padrão moral não é imposto pelo julgamento dos guias ou de qualquer outra autoridade externa. Ela é autoimposta. O espírito emprega em seu senso inato de certo e errado para avaliar seu desempenho passado. A incorporação de um padrão moral parece ser a força motriz por trás da reencarnação, uma vez que o espírito luta para se tornar verdadeiramente amoroso e compassivo. Exercitando sua livre escolha, percorre longos caminhos em direção ao seu objetivo numa existência, tropeça e cai de cara no chão numa outra, machucando a si mesmo e aos outros. A beleza desse processo é que ele é autocorretivo. Cada encarnação nos oferece a oportunidade de melhorar nossos erros. Por mais cruéis que tenham sido,
uma vez de sermos eternamente condenados por eles. E também nos confere infinitas oportunidades de compreender o que quer que precisemos aprender sobre a condição humana. Por isso, o objetivo da retrospectiva de vida e do processo de planejamento é escolher uma encarnação com a medida certa de desafios e oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. A primeira decisão é se iremos ou não reencarnar. Não está determinado que todos os espíritos precisam voltar à Terra, pelo menos não imediatamente. Na amostra de 750 clientes de Ambash, 81% disseram se lembrar de escolher entre nascer ou permanecer desencarnado. Embora escolhessem voltar, quase todos encararam com relutância a vida que se aproximava. Viraram-na mais do que um dever, algo desagradável que tinham que fazer para alcançar o desenvolvimento espiritual. Não é difícil imaginar a relutância do espírito em deixar um lugar de amor incondicional para retornar a um mundo imperfeito, onde há lutas e dor. Mas o desejo de iluminação, o anseio por unir-se a Deus é mais forte do que qualquer sofrimento na Terra. Após a revisão, se o espírito for capaz de compreender suas próprias necessidades e objetivos e se tomar a decisão de voltar à Terra, estará pronto para começar o estágio de planejamento de sua próxima encarnação. É hora de escolher uma vida, planejando uma vida. Todos os estudos de regressão demonstram que o processo de planejamento é feito em colaboração com os guias espirituais. São eles que apresentam ao espírito as opções para sua próxima vida. Suas atitudes anteriores, o karma, determinam os parâmetros e limitações das opções. Com base em seu desempenho passado, o espírito recebe um cardápio de vidas que poderão lhe ensinar as lições que precisa aprender. Ele não tem uma escolha ilimitada. Se esse fosse o caso, por que alguém escolheria uma vida de tragédias e sofrimentos? Mesmo com o karma limitando as opções, o espírito ainda pode escolher entre um número enorme de vidas. Esta escolha é muito complexa. A decisão deve considerar não apenas suas necessidades, mas coordená-las com os planos e as necessidades dos espíritos com os quais espera se unir, principalmente os pais. Embora seja impossível, para os limites da nossa compreensão, ter uma ideia de todas as variáveis que fazem parte da decisão de encarnar. Podemos falar sobre as mais óbvias. Em primeiro lugar, é preciso considerar o corpo físico. Os estudos de caso sugerem que os atributos físicos fazem parte do pacote que o espírito seleciona para alcançar o que precisa aprender em sua próxima existência. Escolher um corpo com algumas incapacidades, por exemplo, podem acelerar o desenvolvimento da alma pelo fato de lhe dar a oportunidade de aprender a vencer obstáculos ou de concentrar no desenvolvimento intelectual. Já um belo corpo pode trazer lições sobre vaidade e aparência. A escolha envolve o equilíbrio entre o desejo de estar com certos pais que têm um pacote genético específico e a necessidade de ter determinadas características físicas. Talvez o espírito possa influenciar o corpo que se forma apesar das características genéticas, como sugerem os casos de marcas
e defeitos de nascença. Os relacionamentos são vitais para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Assim, planejar a reunião com certas almas na vida que se aproxima é de importância crucial. Todos os estudos apontam para o fato de que reencarnamos com quem tivemos alguma proximidade em outras vidas, para aprender a perdoar. Podemos escolher voltar para alguém que nos feriu ou vice-versa. Podemos voltar para alguém a que tenhamos ferido para poder reparar nossos erros e pagar uma dívida kármica. Graças à importância dos relacionamentos e à intensidade das relações familiares. É claro que o espírito tem inúmeras razões para retornar à família que acabou de deixar. É por isso que, acredito, a reencarnação familiar é tão comum. A escolha dos pais é a decisão mais crítica do processo de planejamento, porque ela determina o cenário da existência que está por vir. Não é de estranhar que crianças pequenas pareçam se lembrar de ter escolhido seus pais mais do que qualquer outro aspecto de seu período antes de nascer. Costumam dizer aos pais que os escolheram, afirmando que foi por decisão própria ou que foram orientadas por seus guias.